Se mandou que ele vai... Ah, tá ali, ó. Chegou ali, ó. Não, até minha esposa, a gente tem um grupo desse lá em São João, né? E ela sempre me corrige, porque a gente chega e o pessoal vai atualizando a informação, né? E às vezes vai meia hora de conversa. E aí quando a gente vai fazer a oração inicial, eu digo, agora vamos começar? Não, já começou. Ela sempre me corrige, não, já começou. Porque, vamos falar a verdade, a gente tem muita religiosidade dentro da gente, né? Claro, se é um culto... Boa noite, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, Pedro. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Bem. O culto, boa noite, meu querido. O culto ele é diferente, que o culto realmente, eu creio que tem que ter realmente uma hora para começar, né? Sim. Mas a célula não, a célula, ela, claro, a gente tem uma hora, né, para o pessoal que Tem é que ter ter uma referência, né? Referência? Mas esse tempo de diálogo, de comunhão, ele é extremamente importante, né? Claro, para nós que somos, vamos dizer assim, estamos mais tempo na caminhada, é sempre bom lembrar que a gente tem uma missão, a gente tem um objetivo de alcançar as almas, né? Para Jesus. Mas a célula, o pequeno grupo, ele também tem esse objetivo de fortalecimento da comunhão, fortalecimento da fé, né? Sim. É como se fosse um QG um QG de guerra. Aqui a gente vai se alinhar, aqui a gente vai se fortalecer e se preparar para a nossa missão, né? Sim. A igreja, no culto, a gente também faz isso. Ali também a gente está sendo alimentado, está recebendo uma palavra rema para a semana, mas vamos falar a verdade, uma palavra só para a semana toda ninguém aguenta. Né? Então, quanto mais a gente estiver junto, mais palavra, mais comunhão, mais fortalecimento. Eu sinto falta assim dessa comunhão. Melhor a gente que vai... vocês falaram que for pra lá, isso aí pra mim é máximo. Sim. Nós lá sempre fazia lá na quarta-feira comes lá, um negócio, sabe? Então eu estou sentindo falta, porque agora está meio parado, né? Sim. Porque quando a gente está alimentando, né? Eu digo assim que o espírito da gente tem que ser alimentado como o corpo, né? Só que quem manda é o espírito, né? Se tu não alimentar teu espírito, tu vai enfraquecendo, é que nem a carne. Se tu não comer todo dia, tu enfraquece. Então, essa conversa de célula é muito legal. Cada um fala. Eu estava conversando semana passada com um irmão que uma vez por mês a gente combina um dia de tomar um café junto. É um discípulo nosso aí de longa data. Ele não está com a gente no ministério, mas é um amigo de longa data, né? E uma vez por mês a gente toma um café junto. E aí ele estava falando, pastor Cristian, eu vou falar para a glória de Jesus, né? Mas, meu Deus, como é bom conversar contigo, eu disse, porque tu só fala da palavra. Eu vou conversar com outras pessoas e o cara fala de tudo que é assunto, menos da palavra. Aí eu disse, olha, talvez seja uma característica minha, mas também eu disse para ele, eu orei muitos anos, eu orei um texto ali que está ali escrito em Colossenses, né? Que diz assim, ó, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Então São Paulo, né, que a gente chama, ele orava isso pela igreja, para que quando a igreja se reunisse, que eles tivessem assunto espiritual para falar, né? E não ficasse falando só do Lula, do como é que chama lá, do Alexandre Moraes, porque isso daí todo mundo já vê o dia todo na televisão, então todo mundo já está até esgotado desse assunto aí, né? Então agora vamos reunir para falar de Deus, vamos falar das coisas de Deus, né? E não que a gente não... Também eu acredito que a gente não pode ser bitolado, né? Que tem pessoas que, tipo assim, o cara, ele não sabe que o Flamengo foi campeão brasileiro, glória a Deus, aleluia. O cara não sabe, ele só sabe também só de Bíblia também, só assunto de Deus também. Não, né? A gente está no mundo, então a gente precisa ser espiritual, mas a gente não pode esquecer que a gente está no mundo. E no mundo eu tenho que saber um pouquinho de futebol, eu tenho que saber um pouquinho de economia, eu tenho que saber um pouquinho de política, porque senão daqui a pouco eu vou conversar com alguém lá fora, eu fico perdido, né? Então a gente tem que ter o equilíbrio, né? Mas que a palavra de Deus Esse dia também, é o principal, isso aí. Esse dia também, né? Fomos fazer uma janta lá, né? Tava o pastor lá e toda a turma ali, né? E aí o pastor olhou pra mim, eu olhei pra ele, daí eu assim, que coisa, né? Daí nós saímos, daí ele disse, vamos fazer uma promessa, eu e tu, vamos. Daí não falamos nada, né? Eu digo, quando a gente tiver, a gente vai falar de Deus, não vou deixar ele estar falando aí, só falar de Deus. Começou assim, porque o outro deu um tiro no fulano lá quando era não sei o quê, o outro lá não sei o quê, aí a reunião ficou um negócio
digo assim, mas não Outra tá história. certo, vamos falar de Deus, né? Eu também gosto, eu gosto. Eu onde eu tô, eu quero estar falando de Deus. Eles acham que eu sou meio chato já. Esses dias eles estão dizendo, eu acho que o Benito tá ficando meio louco, só quer falar de Deus, e não deixa os outros falar. Digo, mas tem que ser, homem, tem que falar de Deus. De tempos em tempos, Deus nos dá, mais nos cultos isso acontece, né? De tempos em tempos, Deus sempre nos lembra uma palavra muito forte na Bíblia, que é sobre a questão do primeiro amor. Né? Ali diz, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Né? Então, arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. Né? Então, o primeiro amor, o que é o primeiro amor? O primeiro amor é o tempo da paixão, é o tempo do brilho nos olhos. Todo mundo aqui que já foi apaixonado um dia pela esposa, aleluia, glória a Deus. Quando você está no tempo de paixão, que está namorando, ali, o tempo do namoro, que compra flores, né? E contrata love car, manda telemensagem. O que? A pessoa está apaixonada, está com o olho. do tempo do Love Car. Eu sou do tempo do love car. É. A pessoa está É a apaixonada, cara está de com. novinho, né? Ele fazia. É a cara de novinho. A pessoa, 50, esse ano eu vou para 5.1. A pessoa está apaixonada, está com o olhinho brilhando, né? Não vê a hora de encontrar com a namorada para poder estar junto com ela. E depois a coisa vai esfriando, já. É aquela história, né? Primeiro ano de namoro, tá passeando na calçada de mão dada com a mulher, né? Aí tem uma pedra no caminho. Amor, calma, deixa eu tirar a pedra, calma. Aí ele vai ali e tira a pedra, né? 2, 3 anos depois, estão na calçada, já nem estamos de mão dada, são só um do lado do outro. Aí a mulher tropeça na pedra, cai no chão, se arrebenta toda. Ô, sua mulher, sua cega, tu não viu a pedra? Misericórdia, né? Então assim é com Jesus, né? Quando a gente encontra com Jesus os primeiros anos e tem aquele primeiro contato com Ele e vê que Ele é real, Ele é vivo, Ele ressuscitou, Ele está vivo, né? Então a gente está ali com... Convida para a célula, já fui, né? Convida para o culto, já estou indo. Vamos ganhar alma, já estou indo, né? E depois a tendência, por causa das guerras da vida, das perseguições, das lutas, dos desafios, a cruz que Jesus disse que a gente teria que carregar se quisesse seguir Ele, muitos vão apagando, né? E a oração é para nunca perder. E nós não podemos realmente. Está Então, sempre em contato. Né? a célula também tem esse objetivo, né? De auxiliar a gente a não deixar esse fogo morrer. Porque nós não podemos deixar. Né? Não podemos deixar. Né? Precisa Eu estar. já saio de manhã, o meu rádio ali, ele Fogo tem que estar já aceso. vai direto já pro louvor, né? Aí eu chego lá na oficina, louvor. Aí, porque lá tem a oficina na frente, eu tenho computador, eu chego ali e ligo no louvor. Daí lá atrás, que é um pouquinho mais para trás, aí eu já boto uma pregação. Aí a mulher se diz, mas sim, mas o que tu tá entendendo? Nem eu estou entendendo, só sei que Deus está aqui. Não, aí não está certo. Daí outro dia aconteceu uma coisa muito bacana, sabe? Eu cheguei lá na oficina, porque lá é grade, daí eu chego, daí eu deixo só na gradezinha, né? É meio perigoso na grade, só uma grade na porta, é aquela chave lá tá abrindo qualquer coisa. Daí eu entrei, comecei a trabalhar, aí chegou um cara lá, daí ele disse assim, vai irmão, eu sentei aqui, me chamou de irmão, nunca tinha visto ele. Eu estava sentado aqui na frente, estava tocando louvor, agora eu fui para lá, voltei e estava louvor. O irmão não quer orar por mim? Eu digo, não tem problema. Aí veio na porta, aí botei a mão nele, comecei a orar por ele, ele já começou a falar em língua, já se abraceu. Aí o pessoal da frente lá, eu acho que eles estão bem loucos, os dois ali estão se agarrando. Mas foi muito legal, a experiência foi demais, sabe? Ele chegou e disse, não, fui aqui, fiquei um tempão aqui no louvor, aí voltei de lá no louvor, não, sou obrigado a chegar dele, né? Eita, glória, só Deus é misericordioso. Isso aí. Glória a Deus. Vamos orar então. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Pai, te dar graça, Senhor. Mais uma segunda-feira estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, Senhor. Para estar aprendendo a Tua palavra e também, Pai, tendo um tempo de comunhão, de relacionamento com os nossos irmãos, Pai. Nós te damos graças, Pai, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite. E te pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, continue tendo liberdade no nosso meio, Pai. Não permita, Senhor, que nós venhamos atrapalhar, impedir, estragar o que o Senhor deseja fazer nesse tempo na nossa geração, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas, em cada programação, em cada encontro, para fluir em nosso meio e realizar a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus então. Uma música que eu aprendi,
que eu acho muito pertinente, né? A letra da música diz: atrai o meu coração. Né? Então, é muito comum a gente estar numa programação como essa e a nossa mente ela divaga. E daqui a pouco eu estou pensando lá no talão de cheque que eu tenho que cobrir amanhã ao meio-dia. Né? Estou pensando naquele boleto que eu tenho que pagar na quinta-feira que eu ainda não tenho o dinheiro na conta. Deus não permita isso. Deixa nós aqui. Então, essa música ela fala sobre isso, né? Senhor, atrai meu coração para que eu fique ligado aqui e eu consiga absorver tudo que o Senhor tem para mim nessa noite. Viu? Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença, meu maior valor, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença, meu maior valor, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Atrai o meu coração, atrai
perto de ti. Leva onde eu possa ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração. Faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Ou me leva, leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, ou me leva, leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Ou me leva, leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Sim, Senhor Jesus. Leva-nos para esse lugar, Senhor, nessa noite, nós te pedimos. Leva-nos para esse lugar de quebrantamento. Leva-nos para esse lugar de sensibilidade, na qual nós podemos, com facilidade, ouvir a tua voz, Pai. A palavra diz que quando Jesus morreu naquela cruz, o véu do templo se rasgou. E hoje já não existem mais barreiras, já não existe nenhum tipo de impedimento entre nós e o Senhor. Nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem principados, nem potestades, nem o perigo, nem a fome, nem a nudez, a espada, nem algum anjo ou criatura, do presente ou do porvir. Nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor que nos alcançou. Obrigado porque, apesar das nossas fraquezas e limitações, nada pode nos separar do teu amor. Nós declaramos que o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Dá-nos ouvidos atentos a tudo que o Senhor deseja comunicar conosco nessa noite. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Aleluia. Amém? Amém. Espírito Santo. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Hoje eu quero fazer um pouquinho diferente, né? Quero dar oportunidade para vocês, algo que a gente costuma fazer, né, de tempos em tempos, dar oportunidade, se alguém gostaria de compartilhar algo que Deus tocou no teu coração recentemente, algo que Deus ministrou, algo que você aprendeu, algo que mexeu com você, uma experiência nova, ou até mesmo um testemunho de algo que aconteceu no seu trabalho, na sua família, na sua casa. Então eu quero dar essa oportunidade, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, todos terão essa liberdade, né? E depois, na sequência, eu vou deixar uma mensagem para nós aí. Vou começar aqui pelo Reni. Eu sei que é um cara que ele já perdeu toda a vergonha, graças a Deus, aleluia. Não, mas não perde. Quando vai falar de Deus, sempre treme, né? Sempre tem temor, né? Eu bem dizer que eu sinto, estou percebendo que Deus está me preparando para subir um degrauzinho. Porque é muito deserto, né?
E diz que o deserto não é para ficar, né? O deserto é só um tempo, né? E para te aprender, né? Para você sair dali com força. Né? Então eu creio que eu estou passando por essa fase. E cada dia que passa, a gente vai percebendo, vai sentindo, vai tendo mais de Deus na vida, né? Enxergando mais e um pouco mais de renúncia, né? Um dia o pastor falou, né, que às vezes só o jejum não é o bastante, né? O pior é a renúncia, né? O abrir mão, né? Das coisas do mundo, que o mundo, na verdade, as coisas são boas, né? Mas viver com Deus é melhor, né? Dizem que se o pecado não desse prazer, ninguém cometeria, né? É verdade. Se o pecado não gerasse algum tipo de prazer ou contentamento, ninguém pecaria, né? Ninguém pecaria. Agora a renúncia ela se torna às vezes meio pesada, né? Mas com a graça de Deus a gente vai conseguindo. Então, acho que eu tinha que dizer, do meu dia foi bom também, né? Mas para mim o que mais está tocando agora nesse momento Amém. Tá tudo na paz. Tudo tranquilo. Tá que nem no jogo como é que chama, que a gente jogou lá, aquela brincadeirinha lá, ó, Qual? das pecinhas lá, ó, Dominó? do dominó, passa, Passa a vez. passa mesmo. Passou já? Já. Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Então, eu estou aqui, né, pela segunda vez, residência do nosso querido amado irmão, e portas abertas para que venham, né, vidas. Então é um tempo novo para mim também, que os antigos já passaram, né? O tempo que eu tinha uma célula em casa era muito confortante, muito bom. Aí eu deixei muita saudade. Então aqui eu começo a me lembrar daqueles tempos lá, quem ia lá muitas vidas, né? E tem até um menino que mora ali próximo, que eu não tenho mais falado com ele, mas ele vem na Assembleia, o Lucas, aqui no Alto, trabalhar na cerâmica. E ele está fazendo tudo para chegar num padrão de evangelizador, né? de pastor. Então foi um tempo dali da célula, né? No começo? Lembra dele? Sim. Então aqui nesse ambiente aqui de palavra, de louvor, o Espírito Santo se manifesta, né? E eu fico muito grato pelos convites que o pastor me fez e quero sempre estar aqui com vocês, porque é uma segunda-feira que a gente não tem nada para fazer em casa, ou assiste um jornal, ou assiste alguma administração, depois já vai dormir. E pelo tempo que eu busco ao Senhor, estou passando assim uma fase assim bem de deserto, como o irmão falou, né? Mas isso tudo para mim é um ensinamento. É o Senhor um aprendizado, né? querendo que a gente busque mais a Ele, porque a gente fica malando, tá? Um tempo assim, não, eu vou orar hoje que estou com muito sono. Não vou ler a palavra porque... Então, isso tudo eu falo que é um ensinamento da parte do Pai, né? O nosso Deus, que Ele tudo sabe, Ele tudo fez, Ele tudo. Então, Ele dá essas freadas na vida da gente, que é para se preocupar com a nossa salvação, né? Porque que adianta o homem erra o mundo todo perder sua alma, né? Então, é um tempo para mim de ensinamento. Tenho orado para o Senhor me faça um vaso novo, Senhor. Quero ser um vaso sem rachaduras. Senhor, eu quero estar preparado para o dia que o Senhor me recolher, para receber essa graça que a gente corre, né? A procura, né? A salvação, que é a coisa mais importante.
porque tem milhares e milhares de pessoas que não têm na minha família, eles não querem saber de Jesus, eles não buscam o Senhor. E a gente não sabe o dia da gente daqui a pouco, amanhã, né? Então você tem que buscar o Senhor enquanto possa achá-lo, porque as portas também estão para se fechar, né? A gente vê tudo como se encaminha nesse planeta, né? O poder do comunismo. E nós estamos aqui num país que é fabuloso, mas está assim se encaminhando. E a gente tem que orar pela nação, que é um povo que muito idólatra, né? E a gente quer a salvação das nossas famílias, né? Então é um tempo que eu tenho me disponibilizado para orar, mais orar, mais orar. Eu estou trabalhando em casa hoje, eu estou clamando ao Senhor, eu estou pedindo proteção, estou pedindo livramento para meus filhos, né? E para minha família, e para mim, né? Para minha esposa. Né? Os acidentes estão assim, de repente você se machuca assim mais, assim menos. Hoje, às vezes, fazendo almoço, ela bobeou lá na frigideira, derramou óleo aqui assim, pegou assim mais na blusa que ela está meio gordinha, pegou mais aqui, caiu em cima do pé dela, nada de grave. Um livramento, né? Porque podia ser grave, né? Sim. Então a gente tem que orar constantemente, orar e vigiar. Né? Então eu agradeço ao Senhor por essa freada que ela deu na minha vida, né? Que isso tudo passa, essas tempestades. É só um tempo, né? É só um tempinho. É. Amanhã já clareia, amanhã já está tudo ok. Tem hora que está de arrasta. Mas, Dá com pouco ele já alivia. Sim. Então é por aí, amados. É essa a minha palavra por hoje. Glória a Deus. Amém, queridos. Que bom, né? Que bom a participação do irmão Carlos aqui, Reni, né? Certeza que Deus está aqui com a gente o tempo todo, né? É nunca demais lembrar, né? Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. A gente vive um tempo onde é muito valorizado, né? A questão da multidão, né? Qual pastor que não sonha com uma multidão, né? Mas Jesus parou tudo por causa de uma mulher samaritana que foi tirar água no poço no horário de meio-dia, porque era uma pessoa discriminada, rejeitada, porque já tinha tido vários maridos e o marido que ela tinha nem era dela. Então ela era uma mulher que ela vivia se escondendo. E ela resolveu tirar água no horário que ninguém pegava água no poço, que é o horário de pegar água é de manhã cedinho, né? Não na hora de meio-dia. Né? E Jesus, por causa daquela mulher, ele parou tudo. Ele tinha, pela tradição, ninguém passava pelo caminho que Jesus passou. Porque aquele caminho ali era uma rota que não era rota para judeu. O judeu não se dava com os samaritanos, a Bíblia diz. Então Jesus não deveria ir por aquele caminho ali. Como é que, se tu sabe que é um território de inimigo, o que tu vai fazer lá? Né? Vai arranjar para tua cabeça? Então Jesus não tinha que entrar no território dos samaritanos, que os samaritanos não se davam com os judeus. Eles acreditavam diferente, tinha outra religião, vamos dizer assim, né? Então existia um outro caminho para ser feito, para contornar aquela cidade que é chamada cidade de Sicar. Né? Mas Jesus, de propósito, ele passou por aquele caminho, porque ele sendo Deus, porque Jesus também era Deus, ele sabia que aquela mulher ia estar lá naquele horário no poço. E ele fez de propósito, porque ele queria ter um encontro com aquela mulher. Então veja que Jesus parou tudo por causa de uma pessoa e pode-se dizer até que botou a vida em risco, né? Porque ele entrou num território meio perigoso, né? Não era o território dele, né? Tudo por causa de uma única pessoa. Então a gente aprende o valor de uma pessoa. Né? Embora que a gente vive um século onde se valoriza a multidão, não conheço nenhum pastor que não sonha com multidão, Jesus valoriza a individualidade de uma única pessoa. Né? Porque para ele, cada pessoa tem um valor. Né? Mas se uma pessoa tem valor, então 5 então, né? É muito mais. Né? Então pode ter certeza, ele está aqui, não porque a gente é bonzinho, ou porque o pastor Cristo é bonzinho, porque a gente é bom em alguma coisa, não, é por causa da graça dele e da fidelidade dele à sua palavra. Né? Amém, queridos? Amém. Queria deixar para vocês uma palavra